Fala galera, beleza? Então olha só, vamos fazer alguns exercícios aqui, né? Para continuar trabalhando com essas questões de rapidez, né? Até agora a gente já viu velocidade média e a aceleração média, né? Então vamos ver aqui, ó. Questão 1. Um carro anda a 144 km por hora. Ponto. Após 10 segundos freando, o mesmo chegou a 72 km por hora. Calcule a aceleração média do carro. É muito importante para a gente que está começando saber o que significa 144 km por hora, né? Significa que ele, se continuar com essa velocidade, né, ele vai andar em 1 hora 144 km. Só que ele não ficou 1 hora andando, né? Ele ficou muito pouco tempo, porque após 10 segundos, né, depois desse tempo aqui, ó, então depois dessa variação de tempo, ele chegou numa velocidade de 72 km por hora. Significa que se ele chegou nessa velocidade, ele andou 72 km? Também não, né? Ou seja, você tem que visualizar como se fosse um velocímetro, né? Aí estava com um ponteiro no 144, aí ele apertou o freio, né? E esse ponteiro foi até o 72. Tranquilo? E isso aconteceu em 10 segundos. Então, ó, o ponteiro fez assim, em 10 segundos. A questão é quer saber qual é a aceleração média. A aceleração média, ela tem uma fórmula, né? É o ΔV dividido pelo ΔT. A aceleração média é a rapidez que uma velocidade varia, né? É a variação da velocidade, ΔV, dividido pela variação do tempo, o ΔT. Então, vamos primeiro identificar o que é o ΔV e o que é o ΔT aí, né? O ΔV, variação da velocidade, é a velocidade final, 72, menos a velocidade inicial, 144. Né? Para quem não lembra, ó, ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Não é o maior menos o menor, é o que vem por último menos o primeiro. Tá? Então aqui, ó, 72 menos 144 vai dar menos 72. Tá? Qual é a unidade? Ambos estão em km por hora, então é menos 72 km por hora. É essencial colocar a unidade, tudo bem? Isso evita que a gente erre no futuro. Então, achou aqui o ΔV. Só que como é uma questão de aceleração média, né? Sempre que a gente faz uma questão que envolva aceleração, tem que colocar tudo no SI. É muito raro uma questão colocar uma aceleração que não esteja em metro por segundo ao quadrado, né, que é no SI. Então tem que transformar isso daqui para metro por segundo. Como é que a gente faz isso? Tem aquele macete, né? Para passar de km por hora para metro por segundo é só dividir por 3,6, ok? Eu vou fazer essa conta aqui para a gente treinar, né? É importante lembrar como é que faz. Então, ó, vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. 72 dividido por 3,6. Só que aqui tem uma casa decimal, ali não tem nenhuma. Então, ó, eu vou ter que tirar essa casa decimal aqui. Eu vou multiplicar por 10, né? Porque 3,6 vezes 10 dá 36. 36 não tem nenhuma casa decimal. Então, eu tenho que multiplicar o outro lado por 10 também. Então, aqui vai ficar 720 e aqui vai ficar apenas o 36, né? Aí eu vou abaixar, o 7 não dá, 72. Vamos lá. 36 vezes 1, 36. 36 vezes 2, 72. Então é vezes 2 mesmo, né? Então, menos 72 vai dar 0. Sobrou um 0 para baixar, abaixa ele e bota aqui. Então, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. E aí agora a gente pode fazer a nossa questão aqui, terminar ela. Vamos terminar ela aqui, ó. Aceleração média é o ΔV, 20, só que não era negativo, tem que deixar o negativo, dividido, né, pelo tempo, que é 10 segundos, foi dado aqui na questão, né? 20 dividido por 10 daria quanto? Daria 2, só que eu estou dividindo um número negativo por um número positivo. Dividir um negativo por um positivo dá negativo, então vai dar menos 2. Unidade de aceleração no SI é metro por segundo ao quadrado, né?
Então vamos lá. Por que a aceleração deu negativa? Porque ela está no sentido contrário da velocidade, né? Se eu coloquei que as velocidades eram 144 km por hora e 72 km por hora, está dando a entender que elas estão dando para um lado. Por exemplo, aqui para cima. Ó. Se eu falo que para cima é positivo, para baixo é negativo. Se o carro está indo para cima e ele começa a frear, a aceleração é para o outro lado, então é para baixo, entendeu? Por isso que ficou negativo. Está dando a entender que é uma aceleração que está diminuindo a velocidade, tá? E aí, o que significa de fato isso, né? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada 1 segundo a velocidade diminui 2 metros por segundo. Tudo bem? Então, a cada 1 segundo ela ia diminuindo de 2 em 2. Lembrando que não era de 144 para 142, não. Porque aqui está em quilômetro por hora, né? Ela vai diminuindo essas velocidades em metro por segundo, né? Em 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, a resposta aqui é essa, ok? Aí, letra número 2, né? Sabendo que o carro anterior percorreu 300 metros antes de parar, calcule essa velocidade média. 300 metros é a distância percorrida, a gente pode chamar de ΔS, a variação da posição. E eu quero saber qual é a velocidade média, né? A velocidade média, ela é a variação da posição dividido pela variação do tempo. Cara, a questão já falou qual é a variação da posição, 300. Mas ele está falando da questão anterior. Na questão anterior o tempo não foi 10 segundos? Então, ó, 300 dividido por 10, né? A gente vai dividir aí. Eu posso cortar o zero em cima e embaixo, né? O que significa esse cortar o zero? Significa que eu dividi ao mesmo tempo em cima e embaixo por 10, tá? Aí vai ficar 30 dividido por 1. Só que 30 dividido por 1 dá 30, né? Então, ó, 30, qual unidade? Ó, aqui está em metro, aqui está em segundo. Então vai ficar metro por segundo. Tranquilo? Número 3. Vamos ver aqui, ó. Número 3. Um animal percorre 100 metros em 10 segundos. Quantos quilômetros ele percorre em 10 minutos mantendo a mesma velocidade, né? Então, olha, tem várias formas de a gente fazer isso daqui. Uma delas é primeiro achar a velocidade média. A velocidade média vai ser a distância pelo tempo. Distância foi 100 metros e o tempo foi 10 segundos, né? Se eu dividir o 100 por 10, vai dar quanto? Vai dar 10, né? Qual unidade? Metro por segundo. Então, a cada 1 segundo ele percorre 10 metros. Mas eu quero saber quantos quilômetros, né, ele percorre em 10 minutos. Só que eu sei, né, que 10 minutos é a mesma coisa que 600 segundos. Como que eu sei disso? Se 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos tem 120, multiplica por 2. 3 minutos, 180, multiplica por 3. 10 minutos, você multiplica por 10, aí vai dar 600 segundos, né? Então, eu posso também pensar da seguinte forma, olha, se eu já sei que a velocidade média é a distância dividida pelo tempo, eu poderia simplesmente passar o tempo para o outro lado, multiplicando, ele está dividindo, né? Então, a velocidade média vezes o tempo é igual à variação da posição. Então, se eu multiplicar a velocidade pelo tempo, eu acho a variação da posição, que é o que a gente vai fazer ali naquela questão. Olha só, se eu pegar, né, a velocidade e multiplicar pelo tempo, eu vou achar a distância. Então, a velocidade não era 10? O tempo não é 600 que eu quero agora? Né? Eu quero ver em 10 minutos. Mesma coisa que 600 segundos. 600 segundos eu posso utilizar com metro por segundo. 1 minuto que eu não poderia, né? Ó, segundo só é compatível com segundo, não com minuto. Então, ó, 10 vezes 600, né? Vai dar 6.000. 6.000 o quê? Se eu estou usando velocidade em metro por segundo, tempo em segundo, a distância vai ser em metro. Então, são 6.000 metros. Mas a questão é quer saber quantos quilômetros, não é? Para passar de metro para quilômetro, eu faço o quê? Eu divido por 1.000. Ou então monto a tabelinha, né? Como é que monta aquela tabelinha? Vamos botar aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, né? Aí vamos colocar, ó. Aonde está a vírgula do 6.000? Aqui. Então vou botar esse zero no metro, que é a unidade que está nele.
Aí eu vou colocar um 0 do lado, outro 0 do lado e o 6. Né? Então, se eu quero saber em quilômetro, ó, a vírgula tem que ficar aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6 quilômetros, tudo bem? 6.000 metros, mesma coisa que 6 quilômetros. Aí, continuando, ó. Número 4. Qual a aceleração média de um animal que vai de 15 metros por segundo até 23 metros por segundo em 2 segundos? Então, olha só. Aceleração média é o ΔV dividido pelo ΔT, variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Só que a gente pode escrever da forma completa, ó. Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui no cantinho. A aceleração média vai ser velocidade final, 23, menos velocidade inicial, 15, dividido pelo tempo, 2. 23 menos 15 vai dar quantos aqui? Vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 4. Qual unidade que eu vou usar? Vamos lá. Metro por segundo está no SI? Tá. Segundo está no SI? Tá. Se eu estou usando tudo no SI, né, que é o Sistema Internacional de Unidades, a minha resposta também vai estar. A aceleração média no SI é o quê? É metro por segundo ao quadrado. Tranquilo?